e abra a palavra do Senhor em Romanos 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu lerei do verso 18 ao verso 25, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Romanos 8, 18 a 25. E a amada igreja acompanha com interesse e atenção a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Que o Senhor Deus abençoe e aplique poderosamente as suas palavras em nossos corações esta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante das tuas preciosas palavras de vida, Senhor. E precisamos agora, o pregador e a tua amada igreja, ó Deus, da iluminação do teu Espírito Santo, ó Deus, o responsável pela revelação especial, para que possamos, como os teus filhos e filhas, ó Pai, entender a tua augusta palavra e saber que ela continua sendo viva e eficaz para as nossas vidas e nossa caminhada na terra dos viventes. Faz assim, Senhor, é a nossa súplica em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, como a expectativa da glorificação ou da glória, que é uma expectativa já realizada, é o sim e o ainda não. Nós sabemos que ela já foi realizada de forma definitiva na cruz do Calvário, e ela vai ser aplicada de forma definitiva quando o Senhor Jesus Cristo voltar de forma gloriosa. Ali, todos nós seremos glorificados, os nossos corpos serão transformados em corpos como de anjos. Primeiro haverá a ressuscitação, depois de todos ressuscitados, os eleitos e eleitas serão glorificados juntamente com aqueles que ainda estiverem vivos na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essa expectativa da glória, ela tem um poder grandioso hoje na terra dos viventes, para que possamos enfrentar os problemas, para que possamos enfrentar os sofrimentos. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou para que nós não tivéssemos dúvida. É uma revelação direta. O próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições. Ele não manda ninguém falar, ele mesmo fala. E é escrito nos evangelhos que nós chamamos de uma revelação direta do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esta convicção que temos da glorificação, da vida eterna, ela traz um ambiente saudável para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma. E nos ajuda a enfrentar os problemas pelos quais nós passamos na nossa jornada na terra dos viventes. É abundante nos textos de Paulo essa perspectiva da glória. Foi lido aqui em Coríntios. A perspectiva da glória é algo impressionante em Paulo.
Ele, em todas as suas cartas, fala sobre a glória e a glorificação. E Pedro também. Muitas vezes nós deixamos Pedro ali de lado, mas Pedro tem 2 epístolas excepcionais, tão grandiosas como as epístolas de Paulo. Aliás, toda a Bíblia é grandiosa, porque é palavra revelada do nosso Deus, revelação especial. Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, logo no início, nos 10 primeiros versículos, ele vai fazer um resumo da salvação, a nossa salvação. Ele vai apresentar a Trindade, é um texto que nos apresenta a Trindade. Ele vai apresentar os propósitos da Trindade na salvação, cada papel do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E há um momento que ele diz que há um tesouro para nós nos céus, uma herança. Esta herança é a glorificação. Não é dinheiro, não é pedra preciosa, não é nada disso, é a glorificação. E ele vai dizer das qualidades da glorificação desse tesouro. Ele diz que é inacessível, né? Numa metáfora que não murcha, ela estará sempre verdejante. Ele diz que ela é incorruptível, ela não será corrompida, ela já foi feita eternamente e viverá eternamente. E ele vai dizer que logo depois, o texto é fantástico, que mesmo que a gente passe por breves provações, nós sabemos que as provações não são breves. Enquanto os eleitos e eleitas de Deus estiverem na terra dos viventes, ele passará por provações. Eles passarão. Os eleitos e os eleitos. Mas a perspectiva de Pedro com relação à glorificação e esse tesouro é tão presente na vida dele que ele diz que essas provações não valerão nada diante da nossa glorificação. E é verdade. E Paulo, nesse capítulo, capítulo 8, é o capítulo onde Paulo vai falar da justificação. Aliás, a epístola de Paulo aos Romanos, muitos entendem e falam que é o tratado sobre o pecado. Ele fala sobre o pecado. Mas a epístola de Paulo não tem esse tema aos Romanos. A epístola de Paulo vai falar sobre a justificação. Justificação pela fé. O próprio Paulo escreve isso na sua carta, lá no capítulo 1. O que os teólogos chamam do plano salvífico. O plano salvífico tem algumas etapas, nós sabemos disso. Nós temos a etapa da eleição, lá nos céus, da adoção, também nos céus, do chamado aqui na terra dos viventes, da justificação aqui na terra dos viventes, da santificação aqui na terra dos viventes, e é o tempo que nós estamos passando do plano salvífico, é a santificação. Nós não devemos mais nos preocupar com a vida eterna, nem como nós seremos arrebatados, nada disso, já está tudo estabelecido na palavra. Nós devemos nos preocupar com a nossa santificação. Pedro nos diz, não haverá mais julgamento para nós, mas há um momento em que Cristo vai fazer algumas perguntas para nós, exatamente sobre a nossa santificação. E, finalmente, para fechar o plano salvífico, nós teremos a glorificação. E Paulo vai nos mostrar aqui, nestes versículos, como esta glorificação é algo muito importante para o cristão. Como a convicção dos benefícios da vida eterna, que já estão agindo em nós aqui, as bênçãos, os livramentos, o cuidado do Senhor, as provisões, vem tudo dos céus, não vem aqui da terra. Nada vem aqui da terra para os eleitos. É tudo dos céus. Já foram todas estabelecidas. Então nós precisamos ter essa perspectiva de que a glorificação, ela já acontece na terra dos viventes.
E certamente, se nós tivermos esta convicção de que a vida eterna já nos espera e que a glorificação é um ato definitivo de Deus, nós seremos resilientes e estaremos capacitados para enfrentar de forma altiva, proativa, decisiva, os problemas que vão nos acontecer na terra dos viventes. Essa é a perspectiva que Paulo vai nos colocar agora. Vejam como ele inicia esse texto. Ele inicia de uma forma retumbante. E depois ele inicia com o final. E depois ele vai nos explicando como nós alcançamos a vida eterna. E aqui ele vai fazer algo, a tese dele, ele envolve a natureza. Paulo aqui foi sublime, porque ele vai envolver a natureza, ele vai falar sobre a criação de Deus. E é importante a gente ter essa perspectiva, porque na morte do Senhor Jesus Cristo, a natureza se manifestou durante 3 horas. A própria natureza tem mais convicção, Paulo vai dizer, do que nós sobre a glorificação. Ela também aguarda, porque os efeitos do pecado também atingiram a natureza. Então ele começa dizendo, porque para mim, e essa deve ser a nossa convicção. Nós precisamos afirmar também, porque para nós. Porque para mim tenho por certo, não há nenhuma dúvida na mente de Paulo. Não há nenhum lapso na mente de Paulo. Espera aí, mas tem alguma coisa que pode interromper isso. Não há, sabe por quê? Porque Paulo, ele tem 2 perspectivas aqui. A primeira, porque ele foi instruído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo instruiu Paulo sobre essa certeza da vida eterna. A segunda é porque Paulo passou pelos momentos de sofrimento. Paulo, depois que ele é chamado pelo Senhor Jesus Cristo, lá na estrada de Damasco, Paulo passa a sua vida toda sofrendo. Ele já sofria antes, fazendo tudo aquilo conosco, porque ele perseguia os cristãos. Mas depois, Paulo é preso várias vezes. Paulo é açoitado. Ele recebe um açoite tão grande em uma cidade que jogam Paulo fora da cidade já quase morto. E o texto bíblico lá em Atos vai dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo veio e salvou Paulo. Ele tem um naufrágio. Ele tem um espinho na carne, que a palavra de Deus não diz qual é esse espinho. E muita gente quer saber qual é esse espinho, não precisa saber qual é o espinho. Naquele texto, o que nós precisamos saber é que a graça de Deus nos basta. Só isso. Então, Paulo tinha essas 2 perspectivas. Uma dada especialmente pelo Espírito Santo, através da revelação especial. E a segunda, de vida. Paulo viveu todos os sofrimentos que um cristão vive. Até mais. Porque eu ainda não passei por esse açoite. Não fui preso ainda. E Paulo já passou por isso. Paulo passou por isso. Ele enfrentou todas as dificuldades que um cristão deve enfrentar aqui na terra dos viventes. E ele vem falar, porque para mim, para um ser humano, mesmo sendo pecador redimido, no meio de uma terra que foi amaldiçoada pelo próprio Deus, afirmar isso é algo grandioso, Paulo. Impressionante. Ele diz, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente, ou seja, Paulo escreve de tal forma que o texto vale para qualquer momento até a volta de Cristo. Se a gente ler esse texto amanhã, ele ainda está na mesma convicção, ele não ficou no passado. Se você amanhã pela manhã abrir a palavra, ler esse texto, ele está valendo para amanhã pela manhã. Paulo nos inclui. Paulo é tão perspicaz nessa perspectiva de que ele faz com que o texto sagrado seja permanente até a volta do Senhor Jesus Cristo. No presente tempo,
naquele tempo que ele estava vivendo, naquele sofrimento que ele estava vivendo. Aqui Paulo não está em alegria, Paulo está em sofrimento. Aí ele diz: tempo não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não podemos comparar. A glória é muito mais extraordinária, é indizível, é incontável, é imensurável. Não dá para a gente entender completamente a glória, apesar de sabermos pela palavra de Deus como ela será. Apesar de sabermos que o Senhor Jesus Cristo, quando ele ascende aos céus, lá depois de 40 dias entre nós, ressurreto, ele sobe em majestade e glória. E ele voltará da mesma forma. E ele está vivendo agora ao lado direito do Deus Pai, como nós viveremos em majestade e glória. Então ele diz, quando ele fala isso, ele está dizendo para nós que nós não podemos nos abraçar aos sofrimentos. Os seres humanos têm essa mania de se apegar demais aos sofrimentos. E os cristãos também. Os cristãos também se apegam ao sofrimento. Como nós, pastores, é difícil. A pessoa, as enfermidades são os maiores dos sofrimentos, né? Pode levar à morte, que é o maior do sofrimento. Para que um cristão chegue para nós e fale que está com a enfermidade, é uma dificuldade medonha a gente arrancar do irmão da irmã. Qual é o sofrimento? É Paulo, que é médico, qual a enfermidade? Qual a neoplasia, né, Paulo? Uma dificuldade, presbítero Paulo. Uma dificuldade, sabe por quê? Porque a gente se apega ao sofrimento. Parece que o sofrimento, é melhor falar do sofrimento do que falar da glória. E Paulo está dizendo que é ao contrário. Ele está dizendo aqui, não podemos comparar. Então, quando nós estamos colocando os sofrimentos acima da glória, que coisa é essa? Como é que o cristão consegue fazer isso? Não é porque a glória está acima dos sofrimentos. A glória está com o Senhor. Os sofrimentos não estão lá na glória, os sofrimentos estão aqui na terra dos viventes. Mas nós conseguimos fazer a balança ficar ao contrário. Percebem? Ele está dizendo que não pode ser comparado. Porque quando a gente compara, a gente chega à comparação, há uma tendência da gente aumentar um lado e diminuir o outro. Paulo está dizendo, nunca comparem, porque a glória sempre será maior, indizível, grandiosa do que os nossos sofrimentos. Ele começa com essa frase, a gente podia até parar aqui, porque já foi demais para nós. Paulo envolto em sofrimentos. Paulo aqui não está na alegria, na abundância, não, ele está em sofrimento. E ele fala em outros momentos, né, que o morrer para ele é lucro. Olha só. Ou seja, é melhor estar com Cristo na glória do que estar sofrendo aqui. Não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Quando é que Cristo vai viver completamente em nós? Na glória. Lá em Colossenses ele diz, pensai nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, ou seja, ele queria já estar na glória, na terra dos viventes. E assim Paulo vai falando, né? Na fraqueza que sou forte. É impressionante como Paulo consegue discernir o sofrimento e mostrar que a glória é bem maior do que o sofrimento e mais extraordinário para nós. Se nós tivéssemos essa perspectiva, não é que o sofrimento vai se apartar da gente. Não estou falando isso, não vou falar, porque o próprio Cristo disse que nós teremos aflições. E Ele é quem comanda as aflições em nossas vidas. Não é Satanás. Satanás é um ministro do Senhor. Satanás não pode comandar nada na terra dos viventes. Quem comanda é o próprio Deus, porque assim nós estaremos negando a soberania de Deus e dizendo que um anjo que foi criado por Ele é mais poderoso do que Ele. Nós não podemos falar isso nunca. E a Bíblia já diz que a guerra com Satanás já foi vencida. Então, depois de dizer isso, ele vai
falar de algo assim impressionante. Ele começa a falar para a gente que há uma expectativa ardente da natureza. Vejam só o que é que Paulo diz. A ardente expectativa da criação. A ardente expectativa. É uma expectativa que não morre, está ardendo dentro dela. Da criação. A essa criação aqui, nós devemos excluir os seres humanos, os anjos e Satanás. Essa criação aqui é o restante da criação. Certo? Devemos excluir os seres humanos, os anjos e Satanás. Veja o que ele diz. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Qual é a revelação dos filhos de Deus? O Senhor Jesus Cristo na sua volta gloriosa. A natureza aguarda. Sabe por que ela aguarda? Porque ela estava e se manifestou lá na morte do Senhor Jesus Cristo. Lá naquelas 3 horas, como é que o céu ficou? Escureceu. Amada igreja, ali era a natureza se manifestando. Ao mesmo tempo triste, porque o Senhor Jesus Cristo estava morrendo, mas ao mesmo tempo alegre, porque nós estávamos sendo redimidos. E ela também seria redimida no final dos tempos. Porque a terra foi criada para quem? Para dar a quem? Aos seres humanos. A criação do universo, que nós estamos descobrindo e descobrimos através da ciência, e todo dia se constata mais uma coisa. Uma vez eu perguntei a um físico lá da universidade, professor Gomes, um físico de alto nível, um camarada lá do interior do estado, que é um alto físico no mundo, cearense. Cheguei, eu disse para ele, Gomes, vocês fazem constatações. Vocês não criam nada. Aí ele chegou para mim e disse, eu concordo com você, Jonathan. Pode, doutor. A nossa constatação é uma constatação inteligente. Um físico. Então, a criação, ela tem essa perspectiva. Por quê? Porque quando Deus cria, olha só como é que Deus faz, gente, para mostrar como nós somos importantes. Primeiro, ele cria o universo. Milhões de galáxias. Em uma delas, ele cria o sistema solar. Um pontinho de alfinete, cabecinha do alfinete, perdida dentro de uma galáxia. Dentro desse sistema solar, ele cria os planetas. E nesses planetas, ele cria o planeta Terra, que é muito interessante, a localização do planeta Terra. Ele está equidistante do Sol, porque o Sol, a função principal do Sol não é dar vida a gente, não, é matar a gente, porque a gente tem proteções contra o Sol. E ele coloca lá, com todo esse mecanismo, que o Sol sai de manhã, pousa à tarde, e vem chuva sobre todos, e assim por diante. Não vou explicar a criação geral agora aqui. Então vejam, se o Senhor Deus criou a terra para nós, e se nós decidimos lá no Éden se rebelar contra tudo isso, a criação também sofre. Porque a criação não foi feita de forma aleatória. Ela foi feita para nós. Ela está interligada a cada um dos seres humanos. E quando nós pecamos, ela sofre. Por isso há uma ardente expectativa. De onde é que Paulo foi tirar isso? Espírito Santo. Uma ardente expectativa da criação. Pela nossa redenção. Que redenção? A redenção final, onde nossos corpos serão glorificados. Vamos viver a glória ainda aqui na terra dos viventes, amada igreja. É melhor para nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ó. Quem são os filhos de Deus? Nós. Nós somos co-herdeiros de quem? De Cristo. Quem é Cristo na Trindade? Segunda pessoa e Filho de Deus. E se nós somos co-herdeiros de Cristo, nós também somos filhos de Deus. Está aqui a redenção dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Que vaidade? Ele está se referindo a quê? A vaidade de Adão e Eva. Eles preferiram seguir suas mentes do que seguir a mente de Deus. Por isso que Paulo diz para nós, buscai as coisas lá do alto, pensai as coisas lá do alto onde Cristo vive. E foi falado aqui, né? Dizendo para Timóteo, Paulo dizendo para Timóteo, né? Não segue essas vãs filosofias, não entra em contendas vãs, não segue o que Adão e Eva seguiu. Ó. Não voluntariamente. A criação não pecou contra o Senhor. Quem pecou? Adão e Eva pecaram. Vejam só. Não voluntariamente, então podiam não estar interessados por isso. Mas estão. Mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi? O pecado que sujeitou a criação. A ação de Adão e Eva sujeitou a criação aos martírios que são inerentes ao pecado. E ele continua, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ó. Que é corrupção? Pecado. Vejam como é grandioso. A terra será destruída. Nós sabemos disso. Os cientistas já descobriram que há uma energia negativa. A energia, o mundo ainda está se desenvolvendo. O mundo não, o universo. Mas esses físicos que eu falei já descobriram que há uma energia negativa. Por exemplo, o Sol. Todo dia há explosões no Sol. E cada explosão dessa vai destruindo o Sol. Quando o Sol se apagar, a Terra acaba. Já está dito aqui. Agora os cientistas constataram. Mas mesmo assim, falando da criação, mesmo sabendo que vai ser destruído, elas querem ser redimidas. Isso é impressionante demais para nós. Onde é que Paulo falou isso? Ele está falando da criação. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ó. De novo ele traz a glória. Ou seja, é a glorificação dos filhos de Deus, filhos e filhas, que vai trazer a liberdade para eles. Então vejam, a expectativa da glorificação é algo grandioso para nós. Se nós tivermos isso como baluarte da nossa vida, pode vir as tribulações, pode vir qualquer problema. Nós seremos altaneiros na nossa jornada na terra dos viventes. Sem dúvida nenhuma. Porque sabemos, ele ainda está na criação, verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, prestem atenção nisso aqui, é uníssona. Às vezes a gente não lê a palavra de forma uníssona, todos falam a mesma coisa, porque sabemos. Paulo está dizendo. E agora tem algo extraordinário aqui. Paulo nos envolve. Porque para mim, olha como ele inicia lá 18. Porque para mim tenho por certo. Agora, no 22, ele envolve todo o povo de Deus. Não sou eu mais que sei disso. Mas todos nós devemos saber. Porque sabemos. Interessante isso de Paulo, né? Porque sabemos que toda a criação, aquela criação que eu já falei, menos os seres humanos, menos os anjos, menos Satanás. Porque Satanás não tem expectativa da glória. Não tem.
a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Angústias, privações, sofrimentos. A própria natureza sabe disso. Está aí. O que é que o pecado está fazendo com a natureza? Acabando com a natureza. Por que está tão quente a terra? Por causa da ambição. E ambição nasce aonde? No pecado. De quem? De Adão e Eva. E o nosso também. Sofre até agora. Aí ele para de falar da natureza. É para a gente ter essa perspectiva. Não somos só nós que devemos estar na expectativa realizada. Já ouviram essa expressão? Expectativa realizada? Expectativa não é realizada, é uma expectativa. Ela pode acontecer ou não. Só que para nós, toda expectativa em Deus é realizada. É o princípio da fé, lá de Hebreus, capítulo 11, verso 1. E ele vai falar aqui daqui a pouco. Viver o invisível. Viver o invisível, ou seja, expectativa realizada. Não somente ela. Aí ele vai dizer, ó, olha a profundidade de Paulo, né? Não somente ela, quem? A criação. Não só a criação. Esses seres aí que são comandados por Deus, que não têm mente, que não têm alma, que não têm espírito, que não têm noção de quem são. Nós temos. Quando nós nos olhamos nos espelhos, nós sabemos que nós somos seres humanos. E aí está a imagem e semelhança de Deus. O cachorro, quando olha no espelho, o que é que ele faz? Ele late, porque ele acha que é outro cachorro, né? Ele não tem noção de quem é. Nós temos. Não somente ela, mas também nós. Ó. Aí Paulo já envolve toda a amada igreja. Que temos as primícias do Espírito. A salvação nos foi trazida por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Onde é que se dá o convencimento de que nós somos eleitos e eleitas? Na mente, não é no coração. O coração é o músculo que joga sangue em todo o nosso corpo. Ele não pensa, ele age, segundo a vontade de Deus. É aqui que há o convencimento. E vocês sabem quem é o responsável na Trindade pela mente do ser humano? O Espírito Santo. Já viram essas pinturas extraordinárias que Van Gogh fez? Espírito Santo. Aliás, Van Gogh foi pastor. Sabem disso, né? Van Gogh foi pastor. E ele pediu para ir para a cidade mais pecadora da Holanda, para pregar o Evangelho. Ele foi pastor. Então, quando eu olho as pinturas de Van Gogh, que são extraordinárias, caríssimas, né? De Frida Kahlo, é o Espírito Santo. É Ele que nos convence que nós somos pecadores. É Ele que nos diz que nós somos redimidos. É Ele quem starta o Evangelho e a fé salvadora em nós. Por isso que ele diz, nós temos as primícias do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo para nós é mais especial do que para os outros. Ele faz morada em nós, mas ele não está aprisionado em nós, porque ele é Espírito. Nós precisamos ampliar essa perspectiva de que nós somos templo do Espírito. Ele é Espírito, ele não pode estar aprisionado em nós. Ele está em todo o universo. E também, especialmente, em nós. Essa é a perspectiva. Por isso nós não podemos apagar o Espírito. Por isso que ele diz, ó, o Espírito nos convenceu e o Espírito nos disse que nós somos eleitas e eleitos do Senhor e que nós vamos ser glorificados. Não tem jeito. Satanás não tem nenhuma arma sobre isso.
E temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Quem é que não geme aqui de dor? Não só a dor física, né? Que é controlada pela nossa mente, mas a dor espiritual. A dor das necessidades espirituais. A dor do sofrimento. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que Paulo fala aqui. Primeiro do nosso gemido. E a palavra que Paulo usa aqui do gemido é o gemido das mulheres que têm filho, que vão parir. Eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento da nossa filha Carolina. Agora eu vou acertar, ela tem 34 anos e o Jonathan tem 38. Acertei, né? Lá no hospital militar. Nós chegamos lá por volta das 9 horas da noite do dia anterior, de uma terça-feira, né? E ficamos lá a noite toda, Clébia tendo as contrações. Parece que eu tinha igual, né? Que eu segurava lá na mão dela, mas não tinha não, era só ela que tinha. E chegou uma parteira, uma mulher extraordinária, lá tinha 2 parteiras. Ela disse assim, ela fez lá o toque, Paulo disse assim, ela vai nascer, nós não sabíamos se era uma menina, né? Vai nascer às 6h30. A menina nasceu às 6h25. Impressionante aquela parteira. Aquela dor, as mulheres, né? Tem umas mulheres rindo ali, eu acho que já pariram, né? É uma dor insuportável. Já era insuportável, mas a Bíblia diz que foi aumentada. Lá em Gênesis, a Bíblia é impressionante. Já era insuportável, mas por causa do pecado, só diz, eu vou aumentar tuas dores. Ele não diz assim, eu vou colocar dores quando as crianças vão nascer. Não diz isso não, ele diz, eu vou aumentar tuas dores. Mas o que é que acontece depois que a criança nasce? Vem a alegria. Eu lembro como fosse hoje, a Clélia sofrendo quando a menina nasceu, uma alegria tomou conta dela, indizível, que eu fiquei pasmo com aquilo. E ela disse assim, eu quero me levantar e quero tomar um banho, doutor. Até as forças da Clélia ficaram melhor do que eu, porque eu estava já para desmaiar ali, por causa do menino nascendo, a menina. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Igualmente gememos em nosso ritmo, aguardando, ó. É a mesma coisa, lembrem do parto. Aguardando a adoção de filhos. Outra palavra que Paulo usa do direito romano. Paulo usava muito as metáforas dele, né? O direito romano é um direito tão extraordinário, perfeito, que a maioria dos cursos de direito do mundo tem como base o direito romano. Nosso direito aqui no Brasil tem como base o direito romano. E a adoção lá, no direito romano, dizia o seguinte, se você adotar um filho que não nasceu da sua esposa, ele terá os mesmos direitos do filho que nasceu. Herança, cuidado, alimentação, igual, não pode ser diferente. E quando ele fala aqui, ele está dizendo, vejam o que Paulo está dizendo, usando essa palavra, que essa adoção nos faz igual ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer, nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, herdeiros com. Se Jesus Cristo, na sua natureza humana, foi glorificado, está assentado à direita do Deus Pai, nós também seremos glorificados da mesma forma. E sentaremos à direita do Deus Pai. Essa é a perspectiva que Paulo está dizendo. Ó. A redenção do nosso corpo. Preste atenção. O que é que Paulo está falando? Redenção do corpo. Paulo fala de 2 ressurreições, né? A ressurreição do corpo e a ressurreição da alma e do espírito. E Paulo está falando aqui da redenção do corpo.
porque a redenção do Espírito já foi feita na salvação. Ou seja, esse corpo mortal, né, cheio de marcas, será glorificado. Meu pai teve uma doença terrível. Uma noite antes dele morrer, minha mãe deu um banho nele. Estava enxugando ele as costas. E ele ouviu que ela estava chorando. E ele disse assim: por que choras, minha mulher? Logo tu verás o meu corpo glorificado. Aleluia por isso. Por que choras, minha mulher? E a fé da minha mãe é altíssima, né? Sempre ativada. E ele quietinho ali disse: por que choras, minha mulher? Logo verás o meu corpo glorificado. A redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Na esperança. Na fé. Fé e esperança estão juntos, né? A fé ativa a esperança. Ou seja, vê o invisível. A fé salvadora é que nos diz que aquela morte na cruz do Calvário nos salvou. Não é de outra forma. Não é como um medicamento que a gente toma, que vai nos curando. Não é como uma cirurgia que nós fazemos. Não. É espiritual, é transcendental. Mas entendida pela nossa mente através da fé. Porque na esperança fomos salvos, ó. Preste atenção, como Paulo já falou antes da redenção do corpo, e agora, depois, ele está falando da redenção da alma. Paulo é demais, né? Tudo orientado pelo Espírito. Ora, por isso que dizem que Paulo foi o escritor de Hebreus, né? Parece muito, né? Paulo aqui está repetindo Hebreus 11, capítulo 1, né? Verso 1. Ora, esperança que se vê, ó, não é esperança. Ou seja, a esperança é o invisível. E nós conseguimos ver no invisível. Eu não estou vendo nada ali fora por causa do vidro, né? Mas, na esperança e na fé, eu consigo ver os nossos corpos glorificados quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E esperança, pois o que alguém vê, como espera? Você já está vendo? Você não vai esperar. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ele já tinha falado isso lá no capítulo 5, lembra? Ele fala sobre isso. Aguardamos. Outra palavra extraordinária. Aguardar no Senhor. E nós vamos aprendendo durante nossa vida. Já vimos tanta coisa, né? E aí nós temos aquele aprendizado da fé. Coisas extraordinárias. Aliás, toda aprovação que vem do Senhor é para que a gente aprenda que virá uma maior. Ele está nos preparando para uma maior. É assim. Quando nós somos crianças, pensamos como criança. Fazemos coisas, né, que nem imaginamos. A gente vai ficando maduro, a gente não vou pisar ali. Fica receoso. Mas com o Senhor Jesus Cristo e com a convicção da glorificação, nós não temos mais esse medo. Nós convivemos com Ele. Dizem por aí que o corajoso não tem medo. Isso é mentira. A coragem é forjada no medo. Todo corajoso é medroso. É por isso que ele dá esse salto grandioso e diferente dos demais. Sejamos diferentes, amada igreja. Porque nós temos a convicção de que a certeza da glorificação nos faz enfrentar de forma altaneira e ter a convicção de que venceremos todos os problemas dessa vida. Por quê? Eu vou mudar o texto aqui um pouquinho, verso 18. Porque
temos por certo, é isso que Paulo queria, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que Deus abençoe a amada igreja e que nós, na convicção da vida eterna, possamos ter uma vida cristã na terra dos viventes, altaneira. Amém.